dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a segunda parte da aula de Primeiro Reinado. Na aula passada, a gente estava comentando sobre o processo de elaboração da primeira Constituição Brasileira, a Constituição Brasileira de 1824, que foi uma Constituição outorgada, ou seja, imposta de forma autoritária e não democrática, por Dom Pedro I, logo após Dom Pedro I dissolver a Assembleia Constituinte, que havia sido convocada com o propósito de criar a Constituição, num episódio conhecido como Noite da Agonia. Obviamente, essa dissolução da Assembleia Constituinte não foi um processo completamente pacífico ou desprovido de consequências. É claro que se a sociedade elegeu uma Constituinte e tinha esse objetivo, esse projeto de elaborar a sua Constituição, e aí, de repente, de forma autoritária, o governo dissolve essa Assembleia Constituinte, é claro que isso vai gerar insatisfação. Grupos que acreditavam poder tirar algum tipo de vantagem ou melhorar a sua condição com a Constituinte vão ficar prejudicados e vão se revoltar contra isso, né? Uma das grandes insatisfações, por exemplo, das regiões periféricas do Brasil, das regiões longe da capital, né, regiões do Norte, Nordeste, do Sul, era a insatisfação com o excessivo centralismo da corte. O que quer dizer essa ideia de excessivo centralismo da corte? Tudo que se fazia no Brasil para o bem, se fazia para o bem do Rio de Janeiro. Os impostos cobrados para construir uma melhoria, para fazer uma reforma, para modernizar alguma coisa, esse dinheiro era sempre usado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro melhorava, o Rio de Janeiro era reformado. O resto do Brasil acabava pagando a conta sem aproveitar nenhum tipo de benefício. Então, a atenção toda do governo brasileiro se concentrava no Rio de Janeiro de forma excessiva. Vai gerar uma série de insatisfações em várias regiões do Norte e Nordeste do Brasil, também no Sul, né? E muitas dessas regiões achavam que através da Constituinte seria possível impor algum tipo de limite, de barreira a esse autoritarismo exagerado que vinha aqui por parte do Rio de Janeiro. Tá? A ideia é que a Constituição pudesse estabelecer certos direitos básicos das regiões Norte, Nordeste e Sul e que o Rio de Janeiro não pudesse abusar e explorar essas regiões. Com a dissolução da Constituinte, essas regiões, né, periféricas do Brasil acabam perdendo suas esperanças. O Norte, o Nordeste e o Sul começam a pensar, bom, não tem salvação para a gente. A gente era explorado por Portugal, agora a gente vai ser explorado pelo Rio de Janeiro. Né? Para a gente não melhorou nada. Certamente isso vai gerar uma enorme insatisfação. Essa insatisfação com a dissolução da Constituinte e mais com a outorga, com a imposição de uma Constituição autoritária, vão fazer com que lá no Nordeste estourasse uma rebelião. Essa rebelião vai ser chamada de Confederação do Equador. Os principais objetivos dessa Confederação do Equador era separar essa região do Nordeste em relação ao restante do Brasil e formar ali uma confederação. Tá? Uma nota aqui de rodapé, um detalhe, uma nota explicativa sobre o que é uma confederação. Ela é muito parecida com uma federação, e a gente já falou sobre o que é uma federação. Falamos sobre federalismo lá nas últimas aulas de independência dos Estados Unidos, Revolução Americana, quando a gente explica, né, a forma de governo que vai emergir ali dos Estados Unidos independentes. Tá? Lá a gente falou que no federalismo, cada estado dentro do país, tem a sua autonomia legislativa e administrativa, ou seja, cada estado pode criar uma lei própria que só vale naquele estado e criar os mecanismos para a aplicação dessa lei. É por isso que se a gente olha para os Estados Unidos até os dias de hoje, a gente percebe que em alguns estados dos Estados Unidos tem pena de morte, em outros não. Né? Então, o grau de liberdade, as relações entre população e governo, elas podem variar lá nos Estados Unidos de um estado para o outro. Isso é a principal característica do federalismo, é a autonomia local. Cada estado faz aquilo que acha conveniente. A população de um estado acha conveniente viver de uma forma, ela escolhe a forma como ela quer viver, ela escolhe que tipo de legislação ela quer obedecer. Isso é a essência da democracia, né? É a autodeterminação de um povo escolher para si como quer viver, que leis quer seguir, que tipo de imposto quer pagar, o que fazer com o dinheiro desses impostos, enfim. Só que o federalismo tem uma limitação específica. No federalismo, não há o direito de secessão. Tá? Secessão. Você vai me perguntar, Caio, o que é isso? Nunca ouvi essa palavra esquisita. Se escreve assim, ó.
secessão. Tá? Inclusive, isso vai ser uma das motivações de uma guerra civil que vai acontecer nos Estados Unidos. A gente ainda vai ver na matéria desse ano isso. Tá? O que significa secessão? Significa separação. Então, dentro do federalismo, os estados eles têm uma enorme liberdade, uma enorme autonomia para fazer quase tudo o que quiserem, exceto uma coisa: a secessão, a separação em relação ao restante do país. Um estado, tá, dentro de um país federalista, um estado não pode falar assim: quero me separar e formar um país separado. Tá? Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul não pode, pela lei brasileira atual, do jeito que ela está elaborada, o Rio Grande do Sul não pode virar e falar assim: nós aqui gaúchos vamos formar um novo país, chamado País Rio Grande do Sul, separado do restante do Brasil. Não, a lei brasileira não autoriza isso hoje. Tá? Porque o Brasil adota um modelo federalista, federativo. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Não pode um estado ou um grupo de estados querer se separar e formar um país independente. A chamada Guerra de Secessão, que vai acontecer nos Estados Unidos mais no final do século XIX, foi quando os estados do sul dos Estados Unidos quiseram se separar e formar um país diferente ali no sul em relação ao norte dos Estados Unidos. Aquela velha briga entre sul e norte dos Estados Unidos, né, com colonização diferente, com cultura diferente. E em algum momento isso vai gerar uma vontade de querer se separar ali por parte dos estados do sul. Só que no federalismo isso é vetado, isso é proibido. Tá? Nesse caso aqui, quando a Confederação do Equador tenta se tornar independente e formar uma confederação, tem nessa confederação tudo que tem numa federação. Ou seja, cada um dos estados da Confederação do Equador ia poder ter o seu governo local e a sua lei local. Tá? E mais um outro direito extra, que os países federalistas apenas normalmente não têm, que é o direito de se separar. Né? Então, essa Confederação do Equador vai ser formada principalmente por Pernambuco, mas a Pernambuco também vão se juntar Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Tá? A ideia é que essas regiões elas estariam unidas enquanto elas quisessem. No momento que alguma delas não quisesse mais estar unida às outras, às demais, poderia simplesmente se separar, sem que isso precisasse gerar algum tipo de conflito ou de guerra. Tá? Então, a Confederação do Equador foi um movimento para separar uma região do Nordeste do Brasil em relação ao restante do país, e motivada pela insatisfação com o autoritarismo do governo, com o autoritarismo de Dom Pedro, e estabelecer ali um governo ainda mais liberal, ainda mais autônomo do que, por exemplo, nos Estados Unidos existia nessa época. Obviamente, Dom Pedro I não vai aceitar esse desafio ao seu poder, essa contestação ao seu poder, e o desfecho desse movimento vai ser Dom Pedro mandando as suas tropas reprimir violentamente a Confederação do Equador, prender os principais líderes e executá-los. Dentre os grandes líderes da Confederação do Equador, a gente tem um cara, especificamente, que era um religioso, era um integrante do clero, mas que adotava algumas visões iluministas, mesmo sendo um integrante do clero. Ele era um sujeito de mente muito aberta, leitor de textos do iluminismo, seguidor de ideias iluministas, chamado Frei Caneca. Tá? Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. O Frei Caneca vai ser um dos líderes ali da Confederação do Equador, que vai acontecer em 1824. Além dessas motivações que eu coloquei aqui, a gente ainda pode acrescentar uma motivação extra, que era o desejo de alguns desses confederados, desses revoltosos, de vingar-se da repressão violenta que a corte aqui no Rio de Janeiro havia feito em relação à Revolução Pernambucana de 1817. Aquela Revolução de 17 que a gente viu lá atrás no processo de independência do Brasil, e a repressão a essa revolta vão gerar aqui em 1824, 7 anos depois, um desejo de vingança. E mais uma vez a resposta governamental vai ser a da repressão, a da violência, a de punir os envolvidos. Tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui que fala sobre essa Confederação do Equador. O fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I em 1823, letra A, impediu a tentativa de recolonização portuguesa e eliminou a influência política da Igreja Católica. Ora, a gente sabe que eliminar a influência política da Igreja Católica não fez, porque o Brasil não era um Estado laico. O Brasil, com a Constituição de 1824, vai ser um Estado confessional, com uma religião oficial católica. Vale destacar aqui também a manutenção de um poder nas mãos de Dom Pedro chamado de padroado. Era um poder que dava a Dom Pedro a autoridade para nomear
os cargos eclesiásticos. Então, no Brasil, durante o governo de Dom Pedro I e depois de Dom Pedro II, política e religião estão completamente misturadas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, impedir a tentativa de recolonização, isso não vem do fechamento da Assembleia Constituinte, isso vem da proclamação da nossa independência. Tá? Quando a nossa independência é proclamada, isso já afasta a tentativa de recolonização portuguesa, não é o fechamento da Constituinte depois. Então, essa primeira aqui está errada. Tá? Letra B. Isolou politicamente o imperador e determinou o imediato final do primeiro reinado brasileiro. A gente não chegou ainda no final do primeiro reinado brasileiro, justamente porque a Constituinte não levou ao final do primeiro reinado. O fechamento da Constituinte não levou ao final do primeiro reinado. O primeiro reinado ele permanece ainda por mais alguns anos. O fechamento da Constituinte é em 23, a outorga da nova Constituição em 24, o primeiro reinado acaba em 31. Então não tem nada de imediato final do primeiro reinado, está errada a letra B também. Letra C. Representou a centralização do regime monárquico e provocou reações separatistas. O que você acha? Será que realmente Dom Pedro passa a ter mais poder, ou seja, um poder que antes estava espalhado em diversos grupos sociais, agora está na mão de um cara só? Né? Ou seja, aquilo que estava espalhado agora está centralizado? Sem dúvida isso é verdadeiro. Por fim, tem reações separatistas? É claro que tem. A Confederação do Equador é justamente essa reação, é uma luta contra, é uma reação, e é separatista. Tá? Então a letra C é o nosso gabarito, ou pelo menos assim eu suponho. Letra D de dado. Ampliou a força política dos estados do Nordeste e facilitou o avanço dos projetos federalistas? Pelo contrário. Esse projeto federalista ele existia na época da Constituinte. Justamente o fechamento da Constituinte faz com que esse projeto federalista retroaja, ele diminui, ele não avança. Tá? E aí tem uma tentativa de revolta para trazer esse projeto federalista, mas essa tentativa de revolta ela é reprimida. Se a Confederação do Equador tivesse vencido, talvez o projeto federalista tivesse avançado, talvez esse objetivo de tornar o Brasil uma federação tivesse avançado. Como a Confederação do Equador foi reprimida, né, ou seja, quem propunha esse projeto de federação foi morto, esse projeto federalista não avançou, ele retroagiu. Tá? Só avança um projeto político quando aquele grupo político vence. Se aquele grupo político é morto, esse projeto político que eles defendem não avança. Tá? Por fim, os estados do Nordeste eles não se fortaleceram, eles se enfraqueceram. Inclusive, a tentativa de se separar do restante do Brasil era para tentar justamente fazer esse fortalecimento. Né? Só que Dom Pedro consegue reprimir essas forças separatistas do Nordeste e não deixa esse fortalecimento do Nordeste acontecer. Então, a letra D está errada. Letra E. Assegurou o caráter liberal da nova Constituição? Não. O caráter liberal, ou seja, a tentativa de dar mais liberdade, vinha dos projetos alternativos à Constituição. Vinha dos projetos que se contrapunham, que eram contrários à Constituição. A Constituição em si, ela era tudo menos liberal, ela dava tudo menos liberdade, já que essa Constituição de 1824, ela aumentava o poder de Dom Pedro, né? O chamado poder moderador, e não o judiciário. Está errado aqui a letra E. Então, o nosso gabarito nessa questão da Unesp de 2011 é letra C, ou pelo menos assim eu suponho. Vamos ver se a Unesp concorda comigo. Sim, letra C é o nosso gabarito. Ou seja, Dom Pedro outorga uma Constituição, aumenta o seu próprio poder, centraliza o seu poder, e com isso ele cala a voz de quem tentava falar buscando mais autonomia, mais liberdade. Além disso, logo depois desse momento aí da outorga da Constituição e da repressão à Confederação do Equador, um outro conflito vai eclodir em outra região do Brasil, lá no sul do Brasil. Hoje, essa região sequer faz parte do Brasil, mas nessa época ainda era parte do Brasil. Eu estou falando da região da Cisplatina. Tá? Os cisplatinos, que a gente hoje vai chamar de uruguaios, eles tinham uma série de diferenças em relação ao restante do povo brasileiro, falavam outro idioma, tinham uma outra colonização espanhola, enquanto o Brasil em geral tinha uma colonização portuguesa, embora a religião fosse a mesma, fosse o catolicismo, mas esses cisplatinos, esses uruguaios, eles olhavam para o resto do Brasil e pensavam, cara, a gente não compartilha nada com eles, a gente não tem nada a ver com esses caras. Por que nós, uruguaios, vamos continuar presos ao Brasil? Enquanto Dom João invadiu aqui a Cisplatina, e ele era casado com uma princesa espanhola, bom, tá, talvez esse cara até tivesse uma legitimidade de querer dizer que mandava na gente. Mas agora que está todo mundo na América se tornando independente, né, já que a América Latina se tornou independente, já que o Brasil se tornou independente, por que nós, uruguaios, que não temos nada a ver com o Brasil, precisamos continuar ligados ao Brasil? Então, ali em 1825, os cisplatinos vão fazer uma rebelião
proclamando sua independência ao Brasil e pedindo para se juntar com a Argentina. Os cisplatinos, os uruguaios, falaram assim: Argentina, deixa a gente entrar aí para o teu time. A gente fala o mesmo espanhol, a gente tem a mesma cultura, a gente tem uma colonização próxima, a gente não quer mais ficar colado com o Brasil. E aí a Argentina fala: beleza, vem aí, cola aí com a gente. Só que isso vai deixar Dom Pedro profundamente insatisfeito. Dom Pedro vai entrar em guerra contra a Argentina e isso vai ser chamado de Guerra da Cisplatina. Essa guerra vai se estender de 1825 a 1828 e vai ser uma guerra entre Brasil e Argentina pelo controle do Uruguai. Tá? Essa guerra vai terminar com o endividamento do Brasil e a perda do Uruguai. A gente termina perdendo o Uruguai para os argentinos. Só que os argentinos eles também não têm uma vantagem tão grande. A situação era muito complicada, porque o Brasil não se deu bem com essa guerra, a gente claramente perdeu, porque a gente perdeu o território que antes possuía e a gente se endividou. Mas a Argentina também não ganhou a guerra. Tá? É como se tanto o Brasil quanto a Argentina tivessem perdido um pouco, porque os dois países se endividaram muito e nenhum dos dois ficou com o Uruguai. No final das contas, nem o Brasil tinha condição de impor sua vontade em cima dos argentinos, nem os argentinos tinham condição de impor sua vontade em cima do Brasil. A solução vai vir quando a Inglaterra, que era a grande potência da época, chamar os dois de lado e falar assim: Brasil, vem cá, eu quero que você faça as pazes com a Argentina. Argentina, vem cá, eu quero que você faça as pazes com o Brasil. Qual era o interesse da Inglaterra em promover a paz na região? É porque esse conflito na região atrapalhava os interesses ingleses, atrapalhava os fluxos de comércio. O Brasil estava gastando muito dinheiro com guerra e pouco dinheiro comprando bens manufaturados ingleses, comprando tecido inglês. É a mesma coisa para a Argentina. Então a ideia aqui era manter a paz entre Brasil e Argentina, dando a independência do Uruguai. Então nem o Brasil vai ficar com o Uruguai, nem a Argentina vai. Isso reduz um pouco a humilhação de lado a lado, porque e aí daí também vem um pouco da rivalidade entre Brasil e Argentina. O Brasil não vai perder o Uruguai para os seus inimigos argentinos e a Argentina não vai perder o Uruguai para os seus inimigos brasileiros. O Uruguai vai passar a ser um país livre e independente e o Uruguai vai funcionar entre Brasil e Argentina como se fosse uma espécie de amortecedor. Para que serve o amortecedor de um carro? Para que quem está dentro não sinta o impacto da pancada. Tá? Então, na pancada entre o carro e o chão esburacado, quem está dentro não sente a força da pancada. A existência do Uruguai como um país livre e independente é para que o Uruguai funcionasse como um amortecedor entre possíveis conflitos entre Brasil e Argentina. Se o Brasil desse uma pancada para o lado, essa pancada não ia pegar na Argentina, porque o Uruguai está no meio do caminho, então o Uruguai sente a pancada. Se a Argentina desse uma pancada para o lado, essa pancada não ia pegar no Brasil, ela ia pegar no Uruguai, porque o Uruguai está no meio do caminho. Então o Uruguai, na verdade, ele vai ser um país livre, independente, que vai, durante o século XIX, ser meio que um campo de batalha para que o Brasil e a Argentina tentem exercer sua influência. Com isso, as pancadas que o Brasil dava para os lados aqui não pegavam na Argentina e vice-versa. As pancadas que a Argentina dava também não pegavam no Brasil. E isso, em tese, buscava evitar um novo conflito entre Brasil e Argentina. E, de forma geral, isso vai funcionar razoavelmente bem. A gente não vai ter mais nenhuma outra grande briga entre Brasil e Argentina até, pelo menos, o século XX, quando a nova briga entre Brasil e Argentina vai ser para saber se o Maradona é melhor que o Pelé ou se o Pelé é maior que o Maradona. Garrincha. Em todo caso, esse endividamento do Brasil e essa perda do território da Cisplatina geraram um desgaste da imagem pública de Dom Pedro I. Dom Pedro I, que tinha muita autoridade a ponto de poder outorgar uma Constituição e fechar uma Constituinte, agora está ostentando uma imagem de autoritário e de incompetente, que não conseguiu preservar a integridade do território brasileiro. A questão se torna ainda mais grave quando, lá em Portugal, o pai de Dom Pedro I, o rei Dom João VI de Portugal, falecer. Faleceu. Quem é que tinha, por lei, por direito, ser herdeiro do trono português, ou seja, virar o novo rei de Portugal? O próprio Dom Pedro I. Tá? Dom Pedro I era Dom Pedro I do Brasil, ele era o primeiro Pedro do Brasil a governar. Tá? O Brasil enquanto país independente. Mas lá em Portugal já tinham tido 3 outros Pedros antes. Então, o nosso Dom Pedro I aqui do Brasil, ele era, na verdade, Dom Pedro IV
lá de Portugal. O grande problema aqui, e isso tem a ver com a malandragem lá atrás, quando Dom João VI falou para Dom Pedro, logo antes de ir embora do Brasil: Pedro, meu filho, se for para o Brasil ficar independente, que seja para você, que me há de honrar e respeitar, e não para um aventureiro. Dom João VI basicamente estava dizendo o seguinte para Dom Pedro: eu estou percebendo que o Brasil vai ficar independente. Então, Dom Pedro, você faz a independência do Brasil, se torna o dono do Brasil, e eu, Dom João VI, lá de Portugal, quando morrer, vou deixar Portugal para você também. No final das contas, isso já foi uma espécie de malandragem de Dom João VI, pensando o seguinte: olha, vale mais a pena meu filho Pedro brigar comigo, romper com Portugal e virar imperador do Brasil e manter o controle do Brasil, e o dia que eu, Dom João VI, morrer, ele automaticamente ganha Portugal também. Só que nesse momento, a elite brasileira ficou muito insatisfeita com esse fato, mesmo sabendo que Dom Pedro I, a princípio, não fez nada. Basicamente, isso era um direito natural que ele tinha de herança, né, do reino do pai, Dom João VI. Mas isso deixou a elite brasileira muito insatisfeita porque havia o risco de, reunindo novamente Brasil e Portugal, toda aquela luta que a gente fez para se tornar independente, a dívida que a gente assumiu quando a gente se compromete a pagar as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, todo esse esforço, todo esse sacrifício danado estava sendo posto a perder se, por acaso, Brasil e Portugal virassem um Reino Unido novamente e as cortes portuguesas tentassem recolonizar o Brasil. Então, para evitar isso, para evitar essa perda da nossa independência, esse risco que a gente corria de perder a independência, a elite brasileira falou: Pedro, escolhe, ou nós brasileiros ou eles portugueses. Tá? E Dom Pedro inteligentemente vai dizer: não, tudo bem, fico com o Brasil, já que o Brasil, afinal de contas, é a região maior, mais rica, mais poderosa, com maior população. Enfim, Portugal era um reino de grandeza do passado, o Brasil, né, é a grandeza do futuro. Pelo menos essa era a visão, esse era o pensamento. Então, Dom Pedro I aceita renunciar em relação ao trono português. Só que a elite brasileira fala: ainda não estamos satisfeitos, Pedro, porque você só fez atrasar uma geração um processo de reunificação. Né? Vai que no futuro o seu filho Dom Pedro II vira rei do Brasil e de Portugal simultaneamente. Então, essa solução de você renunciar para a gente não é o suficiente. Aí Dom Pedro fala: então tá bom, vamos fazer o seguinte: eu não vou renunciar em nome do meu filho, né, ou em favor do meu filho, Pedro II. Eu vou renunciar em nome da minha filha, Dona Maria da Glória, que é a minha filha mais velha. A primeira filha de Dom Pedro era uma menina, né? Dom Pedro II era o filho mais novo. Então, o que Dom Pedro I faz é dizer o seguinte: olha, eu vou dividir a minha casa real. Como assim? Eu vou dividir qual reino vai ficar com qual filho. Tá? Portugal fica com a minha filha mais velha e o Brasil fica com o meu filho, né, mais novo, mas do sexo masculino, Pedro II. Tá? Então, minha filha, Maria da Glória, vai ter os seus próprios filhos, que vão herdar Portugal e vão ficar lá em Portugal governando. E ao passo que meu filho, Pedro II, né, vai herdar aqui o Brasil e ele vai ter os seus próprios filhos e, enfim, esses reinos não vão se misturar nunca mais no futuro. Então, Dom Pedro II ele dividiu a Casa Real de Bragança, botando o ramo da sua filha Maria da Glória para ficar lá com Portugal e o ramo do seu filho Pedro II para ficar aqui com o Brasil. Isso já resolveu um pouco mais o problema da sucessão, né, portuguesa, enfim, e quem se tornaria o governante lá de Portugal, ao mesmo tempo que agradou a elite brasileira, tirando o risco da perda da nossa independência de uma possível recolonização. O problema é que lá em Portugal, o irmão mais novo de Dom Pedro I, Dom Miguel de Bragança, o filho mais novo de Dom João VI e Carlota Joaquina, Dom Miguel não aceitou isso e tentou dar um golpe de Estado lá e tomar o poder. E, de fato, isso vai, inclusive, gerar uma guerra civil em Portugal. Tá? Portugal vai viver, nessa época, uma guerra civil em que, de um lado, está Dom Miguel, né, irmão de Dom Pedro I e filho mais novo de Dom João VI, dizendo: Portugal não pode ser governado por uma brasileira, porque Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro, havia nascido no Brasil, era brasileira de origem, né, então isso para os portugueses era uma espécie de humilhação, ser governado por uma mulher, ainda mais por uma brasileira. Tá? E aí Dom Pedro I falou: não, mas não interessa, é direito da minha filha Maria da Glória assumir o poder. E aí Dom Pedro I aqui do Brasil começa a gastar cada vez mais atenção, começa a gastar cada vez mais tempo cuidando dos assuntos da sucessão portuguesa.
Isso vai deixar a elite brasileira muito insatisfeita, porque no final das contas, de que adianta não perder a independência do Brasil? Para que serve o Brasil ser independente? Para que o governante daqui cuide dos assuntos daqui. Mas o governante daqui, Dom Pedro I, só ficava o dia inteiro tomando conta dos assuntos de Portugal, organizando batalhas, planejando como ia fazer o ataque, o que ia fazer ou deixar de fazer, e os assuntos do Brasil acabavam ficando num segundo plano. Ainda mais porque a elite brasileira pensava, bom, Dom Pedro I está gastando toda essa energia e todo esse tempo para cuidar dos assuntos de Portugal. Se ele tivesse gasto todo esse tempo e energia para cuidar da Guerra da Cisplatina, a gente teria ganho dos argentinos, né? Então, isso gerava meio que um recalque, uma insatisfação aqui na elite brasileira, porque pensava, nós temos uma independência, nós lutamos para consegui-la, nós gastamos dinheiro para consegui-la, mas agora o governante que deveria promover a nossa independência, nos defender e cuidar dos nossos assuntos, está mais preocupado em cuidar do seu país de origem, que é Portugal. Talvez Dom Pedro não seja realmente, né, um patriota, esteja mais preocupado com o seu país de origem e não com o país do qual ele é o governante efetivo. Tá? Então, guarda essa ideia aí da questão sucessória portuguesa e dessa insatisfação que está existindo. Outra coisa muito importante é que olha como o Brasil está gastando dinheiro. Tá? O Brasil vai ter um enorme processo de endividamento. Por quê? Porque depois da nossa independência, a gente passou a importar ainda mais mercadorias da Inglaterra, já que a gente não tinha mais nenhuma obrigação com Portugal, como colônia de Portugal, a gente vai passar a importar cada vez mais da Inglaterra e cada vez menos de Portugal. Tá? E isso vai gerar um enorme gasto, um enorme déficit. Além disso, a gente teve que comprar armamento, a gente gastou com guerra. Dom Pedro teve que preparar exército para combater a revolta da Confederação do Equador. Dom Pedro teve que comprar armamento para combater a Guerra da Cisplatina. Dom Pedro gastou dinheiro investindo na Guerra Civil Portuguesa. Né? E aí o resultado é que a gente fica cada vez mais sem dinheiro. Outra coisa importante é que, à medida que a gente perdia dinheiro, o Banco do Brasil, aquele criado por Dom João VI enquanto a corte esteve aqui, o Banco do Brasil começa a emitir dinheiro. Qual é o problema de um governo emitir dinheiro? Qual é o problema de um governo ligar as suas impressoras e fabricar dinheiro do nada? Lei da oferta e da demanda. Tá? Tudo que existe em maior quantidade passa a valer menos. Quanto mais você produz de uma coisa, menos essa coisa vale. Quanto mais dinheiro o governo faz, menos esse dinheiro vale. Se você já tinha se perguntado isso na sua cabeça, o Brasil está com uma crise, o governo brasileiro está sem grana, e o governo brasileiro emite dinheiro, o governo brasileiro fabrica dinheiro. Por que o governo simplesmente não liga lá as impressoras e fabrica mais dinheiro e resolve a nossa crise? Porque se isso for feito sem nenhuma outra medida que gere aumento da produtividade, crescimento do PIB, a gente só fabrica dinheiro, né? O dinheiro, em tese, ele é uma mercadoria, assim como remédios, assim como roupas, assim como armamento, assim como carros, assim como fábricas, assim como máquinas, assim como tudo. Né? O dinheiro é uma mercadoria. E é uma mercadoria cujo valor se dá em relação às demais mercadorias. Tá? Então, o valor do dinheiro ele é relativo. Relativo porque ele está numa relação com outras mercadorias. Tá? Sempre que uma mercadoria passa a ter mais quantidade em relação às outras, o preço dessa mercadoria tende a cair. Tá? Então, o que vai acontecer, na verdade, é que essa mercadoria, dinheiro, ela vai começar a ser fabricada em grande volume, em grande quantidade pelo Banco do Brasil, só que a quantidade de armas, de roupas, de casas, de remédios, de comida que existia no Brasil na época não aumentou em nada. Então, o que vai acontecer é que se você passa a ter o dobro de notas e moedas, o preço das coisas também dobra. Tá? Não é que se toda a economia passa a ter mais dinheiro, então todo mundo ficou o dobro mais rico. Pelo contrário, né? O dinheiro passou a valer a metade do que valia antes. Basicamente, o nome desse fenômeno é inflação. Então, à medida que o governo brasileiro começa a fazer mais dinheiro do nada para compensar esse endividamento, a gente vai ter um processo de inflação. E essa inflação leva a um aumento do custo de vida. Na prática, o que significa a inflação é que o preço de tudo está aumentando ao mesmo tempo. Tá? Isso significa que as coisas estão com o mesmo valor, mas o dinheiro está perdendo valor. Né? Se antes você precisava de 10 notas de R$ 1 para comprar uma mercadoria, agora você vai precisar de 20 notas de R$ 1. Ou seja, a mercadoria ela continua sendo a mesma, mas a quantidade de notas de dinheiro que você precisa é maior para comprar a mesma mercadoria. E isso acaba sendo muito prejudicial para as pessoas mais pobres. Isso gera um aumento do custo de vida para as pessoas mais pobres. Inflação prejudica mais os mais pobres.
Isso vai levar a um processo de insatisfação popular, e essa insatisfação popular vai jogar a população brasileira mais pobre contra Dom Pedro I. Então a gente tem uma crise econômica que vai se transformar numa crise política. Eu não sei se você está me acompanhando, anota aí. A gente teve o seguinte: Dom Pedro, super popular, super querido, amado e desejado pelo povo. Dom Pedro, libertador do Brasil. O povo gritando para Dom Pedro: por favor, não vá embora para Portugal, fica aqui no Brasil. E Dom Pedro diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Olha como Dom Pedro era querido e amado e popular, né? E aí Dom Pedro, nessa popularidade toda, ele comete atos autoritários. Quando as pessoas se revoltam contra o seu autoritarismo, ele age com violência, ele entra em guerra e perde, ele cuida mais dos assuntos de Portugal do que dos do Brasil, ele mete os pés pelas mãos e erra na condução dos assuntos econômicos, ou seja, Dom Pedro ele está lentamente jogando sua popularidade no lixo. E ele começa a sofrer críticas da imprensa. Um dos grandes jornalistas da época, que normalmente criticava muito Dom Pedro, era um cara chamado Líbero Badaró. O Líbero Badaró vai ser assassinado e muita gente vai dizer que Dom Pedro I tinha sido o mandante disso, desse assassinato. Então começa a haver um enorme peso, uma enorme crítica contra Dom Pedro I, dizendo, olha lá, né, é autoritário, violento e não aceita crítica. Quando é criticado, manda matar opositores. Dom Pedro, então, passa a ser muito criticado e isso vai gerar uma espécie de polarização política. Que polarização política é essa? A política brasileira, durante o primeiro reinado, vai se dividir entre dois grupos políticos principais. Um era o chamado Partido Português É uma casa portuguesa, com certeza. E o outro era o Partido Brasileiro. This is Brasil! Eu vou resumir muito essa distinção entre partido brasileiro e português, porque você disso só precisa saber o básico. Isso aqui normalmente não é cobrado em detalhes em nenhum lugar. Tá? O básico que você precisa saber sobre partido brasileiro e partido português é que muitas pessoas que eram chamadas de partido português não necessariamente eram portuguesas. O que é o partido português? É claro, tem muitas pessoas morando aqui no Brasil que eram portuguesas de nascimento. O próprio Dom Pedro I era um português de nascimento. Em geral, essas pessoas portuguesas de nascimento ou haviam vindo para cá com a corte portuguesa, lá em 1807, 1808, tá? Ou vieram ao longo dos anos seguintes buscando fazer negócios aqui no Brasil. Tá? Esse grupo, chamado de Partido Português, era um grupo que, em geral, era fechado com Dom Pedro I, apoiava Dom Pedro I em tudo, era pró-Dom Pedro. Tá? Mas havia também algumas pessoas que eram pró-Dom Pedro, e que não eram portuguesas de origem, cujos interesses econômicos eram favoráveis às medidas que Dom Pedro vinha tomando. Mesmo sem ser português de nascimento, se o sujeito apoiava Dom Pedro I, ele era chamado de português, ou ele era integrante do Partido Português. Tá? Lá na época, um apelido que davam para quem era do Partido Português era pé de chumbo, tá? Eram os pés de chumbo. Já do outro lado, as pessoas que se opunham ao Partido Português, que se opunham a Dom Pedro, eram os chamados Partido Brasileiro, né? Ou os cabras. Tá? Então, lá no Partido Brasileiro estava, por exemplo, aquelas pessoas que participaram da Confederação do Equador, né? Aquelas pessoas que eram contra o autoritarismo de Dom Pedro, o Líbero Badaró, né? Seria o que a gente chamaria de Partido Brasileiro. Tá? Quando a gente fala em Partido Português e Partido Brasileiro aqui, eu quero que você pense muito mais como uma corrente de opinião. Assim, uma corrente de opinião. São pessoas que têm uma opinião política, mas que não necessariamente têm uma filiação partidária. Tá? Quando se fala em Partido Português e Partido Brasileiro no contexto do primeiro reinado, a gente não está necessariamente falando de um partido formalizado. Não é um partido com um símbolo, com um nome, com uma chapa a uma candidatura ou com uma sede. São pessoas na sociedade que têm uma certa opinião. Né? É como, por exemplo, a gente falar de flamenguistas e vascaínos, né? O sujeito ele não precisa fazer parte de uma torcida organizada do Flamengo para ser considerado um flamenguista, basta que ele tenha aquela opinião, aquela posição na cabeça dele. Lá na época, o sujeito não precisava ser filiado a um grupo necessariamente para ser considerado Partido Brasileiro. Bastava que os seus interesses, as suas posições, as suas opiniões fossem semelhantes àquelas que a gente considera como sendo do Partido Brasileiro. Tá? Se o Partido Português era aquele que era pró, que era favorável a Dom Pedro I, o Partido Brasileiro era aquele que era contrário a Dom Pedro I. Tá? Então, quem é a favor de Dom Pedro eram os pés de chumbo e era um partido português. Quem era oposição a Dom Pedro, tipo Líbero Badaró, por exemplo, né, eram chamados cabras e eram um partido brasileiro.
tá? Guarda essa distinção, porque ela vai ser importante para a gente entender o nosso próximo episódio aqui. O que vai acontecer? Dom Pedro I está em crise, tá? Politicamente, ele está sofrendo uma oposição cada vez maior na sociedade, crítica, um sujeito considerado um sujeito autoritário, incompetente, que cuida mais dos assuntos portugueses do que dos brasileiros, que está mais interessado na sucessão lá em Portugal, que não conseguiu cuidar dos assuntos econômicos, né? E aí aquele processo de inflação e de emissão de dinheiro pelo Banco do Brasil vai levar à falência do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai fechar nessa época do governo de Dom Pedro I, né? O Brasil vai se endividar com a Guerra da Cisplatina, vamos perder a Guerra da Cisplatina, enfim, vamos assumir uma dívida de Portugal para garantir nossa independência. Muita gente começa a ver isso como um fenômeno ruim, né? Quer dizer, a gente ficou independente, mas ficou com uma dívida, olha que péssimo. Então, começa a haver aí uma certa impopularidade do Dom Pedro. O Dom Pedro, que lá em 22 era super popular e amado pelo povo, agora, ao longo dos anos de 1828, 1829 e 1830, ele é altamente impopular. Lá em 1831, Dom Pedro I, no começo do ano, ele vai fazer uma visita a Minas Gerais. A ideia era que ele fosse fazer uma espécie de tour pelo interior do Brasil. Dom Pedro iria para vários estados brasileiros, para várias províncias brasileiras, né, para fazer política, para encontrar as elites locais, para negociar acordos, para buscar apoio. Acontece que esse tour, essa viagem que ele ia fazer pelo interior do Brasil, né, o primeiro estado era Minas, saindo aqui do Rio de Janeiro ele iria para Minas, só que logo em Minas ele é recebido com enorme frieza, né? O povo, à medida que ele chegava nos lugares, em vez de aplaudi-lo, de aclamá-lo, né, vaiava, criticava e tal. E aí Dom Pedro então desiste disso e volta aqui para o Rio de Janeiro. Quando ele chega aqui de volta no Rio de Janeiro, na capital, o grupo do Partido Português, os Pés de Chumbo, decide fazer uma espécie de homenagem a ele. Que homenagem era essa? Eles acenderiam velas, acenderiam tochas, acenderiam lamparinas, lampiões nas suas janelas. Era uma tentativa de mostrar solidariedade, era um protesto pacífico, né? Era uma homenagem pacífica, mostrando ali o seu apoio a Dom Pedro e mostrando quantas casas na cidade do Rio de Janeiro iam ficar iluminadas, né? Então a ideia era todo mundo botar lâmpadas, né, luminárias ali na janela e tal. Lembra que nessa época você normalmente não tinha prédios altos aqui no Rio de Janeiro, as casas normalmente tinham um andar só. Tá? E aí o Partido Brasileiro faz o quê? Começa a passar de janela em janela, de porta em porta, de casa em casa, soprando essas velas, apagando essas velas que o Partido Português havia acendido. O Partido Português, então, no dia seguinte, repete a homenagem, né? Fazem novamente uma demonstração ali, acendendo velas e lamparinas e tal. O Partido Brasileiro novamente tenta apagar essas velas, só que dessa vez, nesse segundo dia, o Partido Português está ali preparado, né, escondidos atrás das janelas, das cortinas e tal, com garrafas e cacos de vidro na mão. E aí, quando as pessoas do Partido Brasileiro vêm soprando essas velas, né, as pessoas do Partido Português que haviam acendido as velas abrem as janelas e começam a bater com garrafas na cabeça dos integrantes ali do Partido Brasileiro que estavam soprando as velas. Isso vai ser chamado de Noite das Garrafadas. Parece uma coisa assim meio anedótica, meio ridícula, e é ridículo. Mas isso gerou morte, teve gente que tomou garrafada na cabeça e morreu. E isso gerava para Dom Pedro uma enorme complicação. Dom Pedro I ele precisava punir os criminosos. Só que os criminosos eram pessoas que o apoiavam. Então, se Dom Pedro punisse as pessoas que mataram, né, ali durante a Noite das Garrafadas, ele estaria punindo indivíduos que eram favoráveis a ele, e ele com isso perderia o pouco apoio que tinha. Dom Pedro I percebeu que isso o colocava numa situação delicada e achou melhor abdicar do trono, renunciar e ir embora do Brasil. Dom Pedro sabia que se ele perdesse esse último grupo de apoio, ele poderia ter um enorme movimento popular contra ele, quem sabe a proclamação de uma república no Brasil, ou até mesmo a fragmentação do território brasileiro em vários países menores, assim como havia acontecido lá na América Espanhola. Né? As elites locais, os caudilhos locais, as elites latifundiárias poderiam transformar o Nordeste num país, o Norte em outro país, o Sul em outro país, e o Dom Pedro perderia o poder e o seu filho também perderia. A ideia de Dom Pedro, então, era a seguinte: ele, Pedro, pessoalmente, individualmente perderia poder, mas a sua família manteria a autoridade aqui sobre o Brasil. O pensamento desses caras na época da monarquia era muito mais da manutenção do poder familiar a longo prazo do que da manutenção do poder individual. Por isso que o Dom João VI, por exemplo, propôs que o próprio filho liderasse uma revolta no Brasil contra o domínio português. Porque o importante era que alguém da família estivesse comandando o Brasil. Tá? Dom Pedro I vai fazer a mesma coisa. Ele abandona o poder aqui no Brasil porque o mais importante é que alguém da sua família permanecesse no poder.
e esse alguém seria o seu filho Dom Pedro II. Então, Dom Pedro I, ali em abril de 1831, ele abdica do trono, vai embora e fala assim, ó, tô indo, tchau, acabou meu governo. Ele abdica em favor do seu filho Dom Pedro II. Tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui rápida sobre Noite das Garrafadas. Questão do Enem de 2012. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Dom Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários, as pessoas do Partido Português, prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros, ou as pessoas do Partido Brasileiro, apagavam as fogueiras do Partido Português e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Os anos finais do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas e no Rio revela e aí, o que está acontecendo. Tá? A sociedade brasileira está se contrapondo, está criticando, questionando o autoritarismo de Dom Pedro. Questionamento ao autoritarismo, a resposta é letra E. Estímulos ao racismo? Ora, não se deixe enganar pelos termos brasileiro e português, porque fica parecendo uma espécie de racismo ou xenofobia dos brasileiros contra os portugueses ou dos portugueses contra os brasileiros. Não, porque, como a gente já falou, tinha gente que era chamada de brasileiro porque era parte do Partido Brasileiro, mas era nascida em Portugal, era português de origem, e tinha gente que era chamada de português ou Partido Português, mas que eram brasileiros de origem. Tá? Então, essa nomenclatura ela é mais simbólica, Partido Brasileiro e Partido Português, do que literal. Tá? Por isso que não é nem racismo e nem xenofobia. Tá? Repúdio, ou seja, crítica ao republicanismo, pelo contrário, era crítica a Dom Pedro I, que era um monarquista. Então, é errada a letra D também. Tá? Críticas ao federalismo? Também não. O Brasil não tinha federalismo. O governo de Dom Pedro I era o oposto de federalismo. O federalismo ele não funcionou no Brasil. Pelo menos não durante a monarquia. Tá? Então, letra C também está errada, só fica mesmo a letra E como gabarito e, de fato, é o que o Enem marcou como gabarito oficial. Essa campainha me avisa que a nossa aula de hoje chegou ao fim. Por hoje é só. Se tiver dúvidas, mandem. E não esqueçam de lavar muito bem as suas mãos.